Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para comentar as questões propostas para as semanas 1 e 2 do PET 5 de vocês. Acompanhe! Logo no início temos algumas considerações sobre a importância da leitura. A leitura é para o intelecto o que o exercício é para o corpo. Assim como o exercício físico confere vigor, energia, beleza para o corpo, a leitura também só traz benefícios para o nosso cérebro. Sabemos que a leitura é de fundamental importância para o desenvolvimento das pessoas, para a nossa formação social e também para o lazer. Nesse pacote, que é a leitura, os mais variados aspectos nos ajudam, o que vai desde a linguagem, ela melhora a nossa linguagem, ela refina a nossa sensibilidade, ela trabalha a nossa emoção e nos dá também o senso crítico, e a reflexão, que são fundamentais para as diferentes aprendizagens. Através de diferentes leituras que realizamos, nos apropriamos de um vasto conhecimento sobre diferentes lugares, descobrimos um mundo de culturas e saberes, muitas vezes sem fisicamente sairmos do lugar. Com tantos benefícios que a leitura nos traz, acho que agora vocês não vão querer parar de ler, gente? Quem não adquiriu ainda esse hábito, adquira, porque o hábito de leitura é que vai abrir muitas portas para vocês na vida, tanto no sentido pessoal como profissional. A leitura abre os horizontes das pessoas. Na primeira atividade, nós temos alguns dizeres de Cora Coralina. O saber a gente aprende com os mestres e com os livros. Já a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Atividade 1. Leia essa frase de Cora Coralina e reflita sobre ela. Depois, produza você também uma frase sobre a importância do conhecimento, da leitura ou da escola para você. Lembre-se do que afirmou José Addison e capriche. Nessa questão, portanto, vocês vão refletir sobre a importância do conhecimento, da leitura ou da escola e vão produzir uma frase acerca desse tema. A seguir temos: o ensino da literatura está integrado à área de leitura e dos estudos dos gêneros discursivos. Por isso, dialoga com resenhas, sinopses, sínteses, reportagens, ensaios, entre outros que falam sobre literatura, e que são importantíssimos para você compreender alguns aspectos que são teóricos em relação à forma de o autor dizer as coisas do jeito que diz, pois somente ele sabe o efeito de sentido que deseja provocar nos seus leitores. Por exemplo, Machado de Assis escreveu assim o início do seu livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo, diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Sobre esse trecho, temos as seguintes questões. Primeira, qual das justificativas apresentadas pelo autor lhe pareceu mais interessante para iniciar a escrita do livro pelo fim? Ele colocou duas justificativas desse acerto, Eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, ou o escrito ficaria mais galante e mais novo. Vocês vão escolher dentre essas duas opções. Letra B. Qual o motivo de Moisés fazer parte desse início da escrita do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis? Então, no final, ele justifica também, Porque o Moisés, ele contou sua própria morte, não no início, mas no fim. Terceira questão. Retire do texto as palavras que você não conhece e, com a ajuda de um dicionário, coloque os significados levando em conta o contexto no qual se encontram. Então, vocês vão escolher algumas palavras cujos significados vocês desconhecem, vão pesquisar esses sentidos e vão registrar na atividade.
Já na semana 2 temos: a sinopse é uma espécie de resumo, é mesmo uma síntese de uma obra literária, científica e outras. A sinopse é também chamada de sumário, pois pode ser uma versão mais curta de um texto original, não necessariamente um resumo. O objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto original, lendo a sinopse de um livro, filme ou evento. E ele é essencial para fazer com que os indivíduos se interessem ou não pelo resto da obra. É uma espécie de chamariz. Uma das principais diferenças entre sinopse e resumo é que a sinopse normalmente é escrita pelo próprio autor do texto ou obra em questão, o que não se verifica na maior parte das vezes no caso do resumo. Nessa tela, portanto, temos o conceito de sinopse e são apresentadas algumas características desse gênero textual. A seguir temos: atividade 1. Leia e reflita, depois responda. O trecho abaixo de Um Apólogo de Machado de Assis é um resumo, uma sinopse ou uma resenha? Explique sua resposta. Então, na sequência, nós vamos ler esse conto de Machado de Assis. Acompanhe. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: por que você está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe, por quê? Porque ele diz que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa. Por que coso? Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose senão eu? Você? Essa agora é melhor. Você que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão diante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante, vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modiça ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isso uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando, e era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique-plique-plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora agora, diga-me, quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância?
Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela que vai gozar da vida, enquanto aí ficas a caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Como vimos, na atividade 1, pede-se que o aluno classifique esse texto que nós acabamos de ler como resumo, sinopse ou resenha. Eu não sei qual foi a intenção do autor da questão, mas aqui não se trata de nenhuma das três opções, pois o texto que foi apresentado está na íntegra, ou seja, da maneira como foi escrito por Machado de Assis. Acerca desse texto, temos as seguintes questões. Qual o título do texto? Por que ele recebeu esse título? Conforme vimos, o título é um apólogo e ele recebe esse título porque trata-se de uma narrativa alegórica, em que animais ou seres inanimados dialogam. No caso aqui, nós temos a agulha e a linha, que incorporam sentimentos humanos e tentam mostrar a todo momento que uma é melhor do que a outra. Número 2. O que a agulha falou para o novelo de linha no texto em destaque inicialmente? Então, como é uma questão que está pedindo apenas uma informação que está explícita no texto, eu vou deixar para vocês procurarem. Está logo no início do texto. Número 3. Por que houve discussão entre a linha e a agulha no texto em destaque? Justamente porque uma tentava mostrar que era melhor do que a outra, como nós já comentamos. Número 4. No texto, qual seria o papel desempenhado pela agulha no apólogo de Machado? Se vocês voltarem aos diálogos, vocês encontrarão essa resposta. No texto em destaque, que é a questão da número 5, a agulha e a linha, qual o papel exercido pela linha? Então, voltem também ao texto, entre os diálogos lá, vocês vão achar essa resposta. Número 6. O que aconteceu no texto em destaque quando a agulha ficou nervosa? Como não poderia deixar de ser, a agulha começa a provocar a linha, dizendo: então, senhora linha, ainda tem no que dizia há pouco? Não repare que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima? Número 7. O que o novelo falou para a linha no final da história que estamos analisando? Como se trata de uma questão que está pedindo apenas uma informação explícita no texto, eu vou deixar para vocês procurarem. Número 8. Qual a grande temática abordada nessa história, que é um clássico da literatura brasileira, escrita por um romancista negro, que foi além do seu tempo? Então vejam bem, nós temos aí a história de uma agulha e uma linha que conversam entre si, uma tentando mostrar que é melhor do que a outra. Por meio dessa história, o autor tenta mostrar para nós o lado ruim do ser humano, que muitas vezes é egoísta, vaidoso, é orgulhoso. Número 9. Pesquise no dicionário ou com pessoas a seu redor o significado da palavra coso ou coser, que aparece no texto a agulha e a linha. Então, isso aí vai depender também de uma pesquisa no dicionário. Número 10. O que você achou da história? Explore um tema que lhe parece importante a partir da história lida, a agulha e a linha. E, se possível, dê exemplos do seu dia a dia. Então, trata-se de uma resposta pessoal, vocês vão dizer aquilo que vocês acharam sobre a história e vão tecer comentários sobre alguma história que vocês já vivenciaram ou já ouviram falar que se parece com a história que vocês acabaram de ler. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. A vocês eu deixo um pensamento: alguém que lutou até o fim nunca será um fracassado.
pois a verdadeira derrota é desistir. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.